Meu caro Luiz, ouvintes da 88, boa tarde. Covid em Livramento. Na última segunda-feira, dissemos aqui que Livramento estava há 34 dias sem casos ativos da Covid-19. Tanto que os boletins da saúde não foram mais publicados. Mas, logo após nossa fala, a Prefeitura divulgou um caso ativo e 3 óbitos. Pareceu estranho, né? Não ter casos ativos e, de repente, surgir óbitos. Mas a assessoria de comunicação do governo esclareceu ontem que as informações ficam centralizadas e são repassadas pela Secretaria Estadual da Saúde. E os óbitos ocorreram fora de Livramento. Provavelmente essas pessoas pegaram a doença onde estavam, algumas delas até já internadas, se tratando de outras coisas. Elas não foram transferidas doentes com Covid de Livramento. Daí a informação ter saído desta forma. Porque a CESAB informa os óbitos e outras informações baseado no endereço das pessoas. A pessoa se interna em São Paulo e lá consta o endereço de Livramento. Se morrer lá de Covid, mesmo que tenha pego a Covid lá, aí ela vai constar como moradora de Livramento, mas necessariamente não adoeceu em Livramento. E isso gera muitos desencontros de informações, né? E até gera desconfiança com relação às informações oficiais. Mas, independente disso, acabaram surgindo 2 novos casos ontem em Livramento. Portanto, a pandemia ainda não acabou. Protejam-se. Rodovia dentro da cidade. A Prefeitura de Livramento está recuperando o asfalto das avenidas Desembargador José Soares Sampaio, a antiga Leônidas Cardoso, e a Doutor Edilson Pontes, no centro da cidade. E reconhece ter havido uma longa espera por essas obras, pois as vias estavam cheias de buracos. Para justificar a demora, a Prefeitura diz que a responsabilidade seria do Estado por se tratar, as ditas avenidas, de trechos urbanos da rodovia BA-148 que atravessa a cidade. Ela começa lá dentro da cidade, lá na Leônidas Cardoso, atravessa a Edilson Pontes, depois pega a Presidente Vargas e continua na direção de Rio de Contas. Esse problema de rodovias dentro da cidade é comum no interior, de uma maneira geral. E aí fica a discussão, quem é que deve cuidar, se é a prefeitura ou se é a entidade pública, o ente público, caso, por exemplo, se for BA, é governo do estado, se for BR, é governo federal. Mas acaba sobrando para as prefeituras. E, inclusive, essa questão da responsabilidade vale também para a fiscalização de trânsito e eventuais responsabilidades, né? Por exemplo, se ocorre um acidente na Avenida Presidente Vargas, na Leônidas Cardoso, na antiga na Leônidas Cardoso, que agora é José Sampaio, bom, quem é que vai fiscalizar? Polícia Federal ou a Polícia do Estado? Ou o município? Entendeu? Tem todas essas questões que não se para ver porque já se tornou, né, comum, ninguém nem sabe que ali é uma rodovia. Mas o certo é que a União cuida das rodovias federais, as chamadas BRs, os estados cuidam das BAs, que são as rodovias estaduais, e os municípios cuidam das rodovias municipais, que na verdade são as chamadas estradas vicinais. Mas o que ocorre na verdade é que os gestores de estado, União e município ficam jogando o assunto um para o outro e a população é que sofre. E no caso de Livramento é uma boa oportunidade também para se debater sobre o tráfego pesado que atravessa a cidade nessas ruas, né? Eram rodovias, viraram ruas, viraram avenidas. E esse tráfego pesado, muito pesado, ocorre ali sem que o piso tivesse sido preparado para isso. Então, danifica o piso, o asfalto ou o calçamento e ainda ameaça e às vezes até danifica a tubulação subterrânea de água e de esgoto. A solução seria construir um anel rodoviário, desviando essas rodovias, tirando essas rodovias do centro da cidade.
Seria, no nosso caso, mais uma obra grande de infraestrutura, de que precisamos com urgência. E eu já falei muito sobre isso lá atrás, como sugestão em matérias do site Mandacaru da Serra. E, por último, eu recebi esta semana um conjunto de frases tiradas da internet que nos levam a muitas reflexões. Juntei todas e as adaptei para a nossa mensagem de hoje. Uma delas, por exemplo, diz que ninguém muda ninguém. Realmente, as mudanças pessoais quase sempre só ocorrem pelo autoconhecimento, pela consciência individual, que ampliam nossa percepção das coisas e do mundo. Embora haja os que só mudam mesmo pela dor, como se diz. Deveríamos imitar o girassol, que vive sempre voltado para a luz. E como ensinou o monge tibetano Dalai Lama, se alguém corrige um defeito em si mesmo, esse alguém se transforma. E pode também transformar e melhorar o ambiente em que vive. Mas se ao invés disso ficar apontando os 10, os 20, os 5 defeitos dos outros, isso de nada adianta. Nada acontecerá. Podemos não ter a vida que sonhamos, mas lembrem-se, tem muita gente que sonha em ter a vida que nós temos. Portanto, valorize o que você tem. Trabalhe. Seja determinado. Não pare para reclamar, para simplesmente criticar ou julgar. Não seja pessimista. Não fique olhando para o ontem. O passado é só uma lição que já pode ter se tornado desnecessária. Nunca desista da fé. Sorrir é importante, assim como momentos de silêncio para descansar. Perdoar, além de generoso, é um ato de profunda sabedoria, pois nos liberta de um peso inútil. É melhor pagar o preço por falar a verdade do que amargar o incômodo da mentira. Seja sempre gentil. Se puder, e sempre que tiver a oportunidade, nunca deixe um semelhante ou qualquer outro animal sofrer. O escritor francês Victor Hugo, em outras palavras, dizia: o espírito alegra-se com o que recebe e o coração sorri com o que dá. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.